Já te falei, sou o rei de nada. Fiz o mundo e foi só um favor. Filme da Disney, pra mim, tem que ter musical. Pelo menos foi assim que tudo começou lá em Branca de Neve. Pra mim, é a essência dos filmes da Disney de animação e eu acho que até deveria ter até hoje em dia. Obviamente que fazer um musical animado não é garantia de sucesso pra Disney, mas certamente é garantia de que teremos, se for feito da melhor forma possível, a essência da qual a empresa, o estúdio, foi criado pra ser feito. Na minha opinião, obviamente. E é por isso que hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu nunca fiz nada parecido e que na verdade eu demorei 9 anos para fazer. Um top 10. Eu vou ranquear aqui as melhores trilhas sonoras da Disney, do 10º lugar até a primeira de todas, até o GOAT. Qual que será o filme com a melhor trilha sonora de todos os tempos de animação? Eu tenho certeza que você que vai tentar prever o que eu vou fazer aqui nesse vídeo não vai acertar, porque o primeiro lugar... Eu não tô falando aqui somente sobre, esse filme tem uma música divertida, esse filme tem uma música legal cantada. Não, é o conjunto da obra, tanto músicas cantadas como o que os americanos chamam de score, né, que é o instrumental, sabe aquela música que só de ouvir os instrumentos você já fica todo arrepiado. Então o filme ele tem que ter um conjunto perfeito pra poder entrar nesse top 10. Além de que, obviamente, esse é um top 10 extremamente pessoal, é por isso que eu demorei 9 anos pra fazer, não é porque deu trabalho, não é porque eu tô 9 anos produzindo, é porque eu demorei 9 anos pra tomar coragem pra fazer, porque realmente eu tô abrindo aqui uma intimidade que eu nunca fiz, porque é muito pessoal. Eu tô até um pouco envergonhado, né, porque eu vou te mostrar aqui meu top 10 trilhas sonoras de todos os tempos da Disney e, enfim, vamos rodar a vinheta, vocês vão entender melhor o que eu fiz aqui pra ser um pouco justo, tá? Vai lá. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, esse é um dos vídeos que mais me deram trabalho pra fazer, que eu mais demorei escrevendo o roteiro. E olha que eu já fiz um vídeo sobre os 630 primos do Stitch, mas esse aqui me deu mais trabalho, porque eu fiquei colocando, tirando, aí botava, aí enfiava um no outro, aí tirava, aí falava, aí o que eu tô fazendo? Então eu tive que analisar todos os filmes da Disney, relembrar de todos os filmes, todas as trilhas sonoras favoritas da minha vida e fazer finalmente um top 10. Por que eu fiz isso? Eu não sei, eu não precisava, eu podia fazer qualquer outro vídeo, as pessoas me pedem aí um monte de vídeo. Então só pra deixar bem claro pra vocês, você vai deixar aqui nos comentários o que você acha, né? Qual que é a sua música favorita, qual é a sua trilha sonora favorita, mas pra você entender que isso aqui realmente é uma coisa pessoal, que não vai fazer sentido pra você, tô te garantindo. Mesmo que você tenha uma mente aberta, você não vai ver sentido nesse vídeo, mas pelo menos no meu coração você vai entender, e eu acredito nisso. E até pra dar um pouco de menos trabalho, vocês vão entender que eu também juntei os compositores, então se o compositor fez um filme, mas também fez outro, eu falo de uma, também puxo o outro pra falar também. Vocês vão ver que eu dou algumas roubadinhas aqui nesse top 10, beleza? E é claro que também tá aberto pra eu fazer no futuro sobre filmes da Pixar, por exemplo. Aqui vai ser só Disney, estúdios Disney, beleza? Filmes da Pixar não vai entrar aqui, porque senão eu vou ficar maluco, e da DreamWorks também não vai, tá? Inclusive você deve pensar assim, pô, mas da DreamWorks não tem nem música, Imaginago, quase não tem música nos filmes da DreamWorks. Cara, eu não acredito nisso, na verdade, eu não tô nem falando dos filmes só 2D da DreamWorks não, tá? Que realmente eram musicais também, mas eu tô falando que existem filmes, por exemplo, quando eu penso em trilha sonora DreamWorks, nesse momento eu penso em Como Treinar o Seu Dragão, cara. A música Test Drive, lá do primeiro filme, é a primeira que vem na minha cabeça quando eu penso em música da DreamWorks. Você entende como que uma música que não é cantada pode impactar num filme e você poder falar, cara, esse filme tem uma trilha sonora impecável por causa disso. Ele não é um musical, mas tem uma trilha sonora extraordinária. Só que o problema de fazer esse tipo de vídeo aqui que eu tô fazendo, que ele é muito arriscado, é porque eu só posso botar um pedacinho ou outro das músicas e olhe lá. Ainda assim eu tô com um risco gigantesco do estúdio olhar isso aqui, me dar um strike, derrubar o meu vídeo e até derrubar meu canal, dependendo. O editor tem que fazer um milagre aqui, botar vários cortes específicos, fazer umas edições meio imperceptíveis pra poder passar aqui na malha fina e os estúdios não denunciarem meu vídeo e derrubar meu vídeo. Quem produz conteúdo sabe muito bem o que é isso, né? Você já passou pela dor de cabeça das plataformas bloqueando o nosso conteúdo porque a gente usou 3 segundos, 4 segundos de um filme. Meu Deus do céu, estou roubando o filme. E ainda mesmo que o editor consiga fazer as malícias dele aqui, nada impede que alguém do estúdio, por exemplo, como vocês sabem que já aconteceram aqui, olhe meu canal e fala, ah não, esse vídeo aqui você usou, né, safado? Toma! E derruba o vídeo e eu já quase perdi o canal por causa disso, inclusive. E é por isso que eu vim aqui, olha que gancho maravilhoso, falar do Epidemic Sound de novo, cara. Que maravilhoso! No Epidemic Sound, essa plataforma de músicas livre de restrições, ela tem a função chamada Find Similar, que te ajuda a buscar músicas no mesmo estilo da música que você precisa. Isso é genial. Olha aí, por exemplo, você acabou de ouvir a música Test Drive de Como Treinar Seu Dragão. Essa tava no filme. Porém, eu joguei o nome dela, né, ou o link do Spotify lá no site, e o Epidemic Sound encontrou uma música extremamente parecida. Se liga nisso.
Essa função do Epidemic Sound me ajuda muito a encontrar trilhas sonoras para poder casar com as animações que eu tô falando aqui no meu vídeo. Eu gosto no vídeo de deixar as trilhas sonoras extremamente parecidas com a trilha sonora do filme que eu tô falando, para passar a mesma sensação de quando você tá vendo o filme. O site, para mim, ele é genuinamente genial e eu não tô falando isso por causa de público. Inclusive, eu saí até do roteiro agora, cara. Se você é criador de conteúdo, então, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, ou qualquer outra rede, na verdade, você precisa conhecer o Epidemic Sound. É uma plataforma feita para quem produz conteúdo de verdade, para quem leva isso a sério, para quem não quer ter a dor de cabeça com direitos autorais. Eu parei de me preocupar com direitos autorais nesse sentido de música já tem tempo, desde que eu comecei a usar o Epidemic Sound, e eu recomendo de verdade para você que tá começando a criar conteúdo agora e tá tentando encontrar músicas que não te coloquem numa armadilha. Com a assinatura do Epidemic Sound, você tem acesso a mais de 50 mil músicas e 200 mil efeitos sonoros, todos criados por artistas reais e pode usar em qualquer plataforma sem medo. Músicas e efeitos criados por músicos reais, ser humano de verdade, ilimitados, extremamente qualificados e extremamente talentosos. Clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, ou então nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela já, para você experimentar. Você vai ter 30 dias grátis para poder usar efeitos sonoros e trilhas sonoras também incríveis, tá bom? Muito obrigado, Epidemic Sound, pela parceria. Valeu! Bom, gente, em 10º lugar, já vamos lá pra polêmica, né? Tô falando aqui de Frozen. Esse começo já é absurdo, né? Você deve pensar, nossa, top 10, mas não, Frozen, né? Pra muita gente que me assiste aqui, e tem muita gente adolescente que me assiste e tal, e que foi formado com Frozen na infância, né? Que Frozen fez na infância, e eu entendo isso. Vai ficar, meu Deus, mas esse é meu top 1. Eu entendo, mas não é o meu top 1. É isso que eu tô falando aqui. Eu botei Frozen em 10º lugar justamente pra vocês entenderem que realmente é a minha lista pessoal sobre não só filmes que marcaram a minha infância, mas que até resignificaram. Teve filme aqui que entrou na lista que não tava na minha infância, mas que agora entrou porque eu virei pai, por exemplo. Então, você entendeu, né? Só que eu não posso deixar Frozen de fora, porque além de ser um musical, né, que influenciou toda uma nova geração, talvez o musical mais influente dessa nova geração, ele é um filme que me impactou não só com o roteiro, mas também com as músicas. E não só com Livre Estou. Livre estou, o céu e o vento andar. Livre Estou todo mundo conhece, Livre Estou é uma música famosa e tal, ela tem todo o significado, mas a trilha sonora, o score do filme é maravilhoso, é sensacional, é memorável, né? O filme começa, né, com a logo ali da Disney tocando pô, tá maluco, velho. Mas ele também tem aquela música Coração Gélido, né? Sensacional no começo do filme. Veio o coração por amor. Frozen é o que eu chamo de um jovem clássico, né? É um musical moderno, mas com estrutura de um clássico da Disney, cara, né? Princesa, magia, aquela coisa. Que maravilhoso, né? E tomara que o Frozen 3 e Frozen 4 já tá confirmado, consagre essa saga realmente como uma das maiores da Disney até hoje, né? Bom, em 9º lugar, eu vou começar a roubar aqui, porque eu vou dedicar ele não apenas para um filme, mas para um cara que é uma lenda viva para mim, que sou muito fã dele e de outros trabalhos também, além dessas animações aqui. Mas o cara que é o compositor, cara, eu tô falando do Lin-Manuel Miranda, né? Não vou esconder. No filme Moana, né, apesar que todo mundo fica falando que ele se repete muito, né, todas as músicas dele parecem a mesma coisa, eu acho que isso é um tremendo erro, eu acho que é de alguém que realmente não analisou as músicas, porque eu acho ele um cara bem versátil, e é óbvio que ele tem a marca dele, como todo compositor tem a sua marca. Mas o Lin, ele fez a trilha sonora de Moana, pra muita gente que não sabe, e ele consegue misturar essa coisa da cultura da Polinésia com pop ao mesmo tempo, talvez um pouquinho de rap e tal, que é uma marca dele também, fica um negócio extraordinário. Moana é um exemplo também de um clássico, é um filme que tem o formato de um clássico, mas é um filme moderno. Já te falei, sou o rei de nada. Fiz o mundo e foi só um favor. E falando também, obviamente, do instrumental de Moana, é um esculacho também, sabe? Dá uma aula, né? Todas as emoções do filme. A cena final da Moana andando em câmera lenta pra The Fit, cara. A música que toca, eu não preciso nem colocar ela aqui, porque você já está ouvindo ela na sua cabeça. É um negócio de outro mundo. Então, eu acho que ele brilhou aqui. E ele brilhou também. E agora vai entrar a minha parte do roubo, né, cara? Eu vou falar de Encanto nesse mesmo. Não troquei de top, não. Tô no top 9 ainda. Encanto. Ladrão. Encanto já tem essa coisa mais latina. Tem essa coisa que é nossa, cara. Eu não consigo entender realmente essa paixão que eu tenho por Encanto. Na verdade, eu começo a entender, porque eu acho que vem por causa dessa coisa latina, que eu sinto a minha família, sabe? Eu sinto essa coisa realmente da gente aqui. É o filme da Disney mais próximo da gente, né? Tirando o Viva a Vida é uma Festa, por exemplo, da Pixar, que me traz um pouco da mesma sensação. É por isso que cada vez mais eu acredito nessa coisa de, pô, é legal ver uma parada da minha região, sabe? Por isso que os autores hoje em dia, eles têm feito coisas sobre a região deles, porque é muito coração. E Encanto bate em mim de uma maneira incrível. Não falamos do Bruno, pelo amor de Deus. Não falamos do Bruno, não. Mas também, né, tem o instrumental, tem tudo aquilo que eu falar. Então sempre que eu falar do filme aqui, se ele entrou nesse top 10, cara, é porque ele passa no teste, ele gabarita a parte de musical cantado, mas também musical instrumental. E Encanto, pelo amor de Deus, não dá pra falar de todas as músicas aqui.
Gente, 8º lugar, né? Aí, enfim, cara, eu já tô maluco aqui, mas Mowgli, o Menino Lobo, de 1967, tá bom pra você? Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E sério, essa dublagem aí, eu tô botando aqui, obviamente, a dublagem tradicional, foi a dublagem que eu vi nos anos 2000. Teve uma redublagem aí em 2014, enfim, isso é assunto pra outro vídeo, inclusive. Eu quero fazer um vídeo aqui só sobre redublagens, né? E essa polêmica, né? Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Mas o Mowgli foi redublado por conta do áudio tá com esse som meio que de banheiro e tal. Não sei o que aconteceu naquela época, mas ele tem outra parada. Mas como eu assisti desse jeito, pra mim é o que dá o charme pra parada, é o que me leva pra época, sabe? Como se eu sentisse tudo que eu sentia quando eu via Mowgli, quando eu vejo a dublagem tradicional de Mowgli. Inclusive eu tenho o Blu-ray de Mowgli, porque você não consegue acessar isso, por exemplo, no Disney Plus, nessa dublagem tradicional. O que pra mim é um erro, eles poderiam mudar isso aí, né? Eu não sei se é possível legalmente. E aí tem, obviamente, a música mais famosa, que até quem não viu Mowgli conhece, que é o Necessário, somente o Necessário, né? Que é a música do Baloo e tal, do Papai Urso, que é incrível. É uma música que mudou minha vida também quando eu comecei a cantar ela pro meu filho dormir quando ele era bebê. Sempre cantei essa música pra ele dormir. Algumas das músicas que vão aparecer nesse top aqui são músicas que eu cantava pra ele quando ele ia dormir. Eu acabei criando uma conexão totalmente diferente do que eu tinha com elas. Porém, eu quero falar também realmente da parada, como eles conseguem fazer um jazz na selva, um jazz tribalístico que funciona de uma maneira improvisada, que já é o jazz, mas com coisas da floresta, da selva ali, né, onde o Mowgli tá. Que coisa sensacional que é a música do Rei Louie, por exemplo, que é uma música que você nem consegue entender o que ele fala direito. Eu quero me espalhar. E você não consegue entender ele, não é porque a dublagem tá ruim. Na verdade, na redublagem, eu acho que eles até ignoraram essa parte que é crucial, porque em inglês também é assim. Você não consegue entender direito o que ele tá falando, porque ele está falando na linguagem humana. Ele tá tentando reproduzir o que os homens falam, falar a língua dos homens. Ele não tá falando macaquês, que é o que Mowgli entende, que é o que todo mundo entende. Ele tá falando a língua dos humanos. E é por isso que ele falou, eu quero me esmadar, jabdirubirubá. Você não consegue. Você tá falando, mano. Mas é isso, ele tá tentando emular um ser humano. É genial. Mowgli é genial. A trilha sonora é genial. Tudo é coisa de gênio nesse filme. Você é o rei do iê. E bom, no top 7 aqui, né, no 7º lugar, como é que eu tô no 7º lugar ainda? Esse vídeo vai ficar gigante, mas não tem o que fazer, gente. Desculpa, é um vídeo que eu demorei 9 anos pra fazer. Eu tenho que começar aqui falando nesse top 7, que já você viu que eu vou falar de 2 e um só de novo, né? Desculpe. Branca de Neve e os 7 Anões. Impossível. É possível fazer um vídeo sobre trilha sonora da Disney e não colocar Branca de Neve? A música mais famosa do filme, eu acho, e é a música, inclusive, que não tem música de vilão, né? Bizarramente, né, a Rainha Má não tem nenhuma música. Quer dizer, no live action eles até fizeram uma boa música pra ela, mas aqui, na animação clássica, não tem, e mesmo assim não falta, cara, porque é impressionante. Todo mundo lembra do Eu vou pra casa, agora eu vou, né? Eu vou pra casa, agora eu vou. Porém, eu gosto até mais do começo dessa música. Essa música ela é meio estendida, né? Eles começam lá na mina, né? A nossa enxada e a nossa pá nós usamos pra cavar. Cavando nossa mina, noite e dia sem parar. Eu adoro simplesmente a música dos anões. E é uma música que meio que passa desapercebido por causa, né, do eu vou pra casa, agora eu vou. Ela é maior, tem também o seu valor e pra mim também ela é muito boa. Mas acho que uma das mais fortes mesmo, né, é a música Um Dia, né, que a Branca de Neve canta pro poço ali, porque ela reflete não só esse momento, né, do poço, mas também reflete os créditos do filme, porque é uma época, primeiro filme, né, da Disney, longa-metragem de animação de todos os tempos, né, é na época que os créditos ficavam passando no começo do filme, né, todo mundo que trabalhou no filme passava no começo, com aquela artezinha bonita, os nomes das pessoas, quem participou, todos os funcionários, você ficava ali começando o filme, você ficava assim, ó, caraca, velho, eu vou ver um clássico e eu tô vendo apenas letras. Hoje em dia acabou isso, né, porque precisamos cada vez mais acelerar as coisas, geração TikTok, né, não consegue, na cabeça dos estúdios, a nova geração não consegue ficar vendo créditos no começo do filme. Eles não estão 100% errados, mas também não estão 100% certos não, tá? Já a Bela Adormecida, sim, vou botar no mesmo lugar, Branca de Neve e a Bela Adormecida, porque pra mim, cara, eram 2 filmes que eu ficava vendo em loop quando eu era criança, quando eu descobri esses filmes. Branca de Neve e a Bela Adormecida. Acabava um, dava play, botava o outro. Acabava um, dava play, botava. Ficava nessa aqui, ó. Nessa maluquice aqui. Ladrão! Pô, a trilha de A Bela Adormecida é quase que uma ópera animada, cara. Não consigo não deixá-la aqui, não consigo não fazer esse roubinho aqui, porque olha a Aurora cantando, por exemplo. Foi você, eu lembro tão bem você. E aí tem a versão final, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Quando a versão final, ela é uma versão estendida da primeira música, né? E também tem a versão instrumental também na música, foi uma coisa que aconteceu também em Branca de Neve. E aí, né, a versão do baile dessa música, coisa maravilhosa.
Pinóquio também, que eu, enfim, não vou ficar falando aqui porque senão vai ser realmente um grande roubo, mas esses filmes são os fundadores. Eles têm que estar aqui porque, além de serem trilhas sonoras que realmente me marcam, realmente me tocam em diversos aspectos, assim, da minha vida, mas principalmente porque sem eles, o Alan Menken, por exemplo, né, que é um dos maiores compositores de todos os tempos da Disney, que eu vou falar dele daqui a pouco, esse cara não existia sem essas músicas, então vale a pena falar aqui. E aí, falando agora do Alan Menken, cara, entramos na era da Renascença da Disney. E esse cara, ele foi o pai da era da Renascença, porque junto com os roteiros do filme, também vem as músicas do Alan Menken, cara, que você pode não conhecer esse nome, mas você vai conhecer agora e você vai falar, esse cara é meu pai, eu não sabia. Em A Pequena Sereia, por exemplo, o Alan Menken e o Howard Ashman, eles trouxeram a essência, a ideia era trazer a coisa da Broadway pra Disney, ou seja, pegaram um estilo já estabelecido e falaram, vamos colocar isso nos filmes da Disney, né, pra tentar realmente juntar com essa história maravilhosa, fazer disso um musical da Broadway, só que pro mundo inteiro descobrir o que é isso. E aí tem a música Parte do Seu Mundo, né, cara? Que todo mundo já cantou em algum momento, ou no chuveiro, ou no espelho, ou numa pedra, ou no mar. Se você já foi pro mar, eu tenho medo do mar, mas se eu entrasse no mar, né, eu cantaria Parte do Seu Mundo. Durante a noite, durante o dia, lá eles andam com alegria. Então o que me pega, cara, além da história, é a orquestração da parada, sabe? É o score. Ela tá vindo e a cena vem junto, né? Eu tenho muita pena da pessoa que não gosta de musical, porque como é que você não consegue sentir isso? Ela vindo, cantando, e a cena levando ela junto até ela subir e cantar, e as ondas batendo, cara. Meu Deus do céu, cara. Tem gente que não gosta de musical, pô. Nem musical animado. E a música da Úrsula? Tem que lembrar dela aqui? Corações infelizes precisam de mim. Não tinha como ficar de fora, porque a Pequena Sereia é um dos filmes que mais tem música, cara. Toda hora vai falar, não, mas tem essa. Ah, mas eu esqueci dessa música. Não, mas tem essa música aqui também. É só pedrada atrás de outra pedrada, pô. Não vai, olha o rapaz, não vai beijar a moça. Pocahontas também, que eu vou deixar nesse mesmo top aqui, né? Aquele robinho bacana. É do Alan Menken também, cara. O cara fez Pocahontas também, velho. Cores ao Vento, por exemplo, né? Você já ouviu o lobo uivando para a lua azul? Será que você já viu um lince sorrir? Eu já, porque eu vi o Pocahontas e o Alan Menken. É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento colorir. E as letras da música, né? Aquela coisa instrumental, mais pro tribalista também, épica ao mesmo tempo, é muito cara de Broadway e que hoje a gente tem essa noção por causa dos filmes da Disney, porque foram eles que trouxeram essa coisa pro cinema, na animação, para as crianças assistirem na época. E bom, aqui no top 5, se você acha que já deu de Alan Menken, meu irmão, tu não tem noção do que esse cara foi se você não conhece ele até esse momento, tá? Mas eu coloquei aqui, nesse mesmo top 5 aqui, o Hércules e o Aladdin. Dois filmes com trilhas sonoras carismáticas, e inclusive o Aladdin, ele tem uma mistura inacreditável de muito romance, tem uma música de romance extremamente conhecida, que é O Mundo Ideal, né? Talvez o passeio mais famoso dos cinemas de animação, no mínimo, que ele tá voando com a Jasmine cantando O Mundo Ideal. É um negócio incrível, né? Extremamente romântico, bacana. Só que também Nunca Teve Amigo Assim, que é como se fosse um show de stand-up cantado, um stand-up musical, um negócio que realmente até aquele momento não tinha nada parecido. Faça o seu pedido, eu anoto, nunca teve um amigo assim. E é o mesmo filme, não só o mesmo filme, como é o mesmo cara que fez isso. Alan Menken entregou essa pedrada pra gente. Já o Hércules, que também é do Alan Menken, e aí você deve estar falando, realmente, mas agora eu entendo que esse é o meu pai. Ele é o pai de vocês, cara. O Alan Menken é o pai de vocês, sabe por quê? Todo ano que eu posto o meu histórico do Spotify, sempre aparece lá, não sei quem, Alan Menken. Sempre tem o pessoal, quem é esse Alan Menken? Esse cara é cantor de quê? É porque eu ouço as músicas dele o tempo inteiro e aí acaba com ele entra ali como se fosse, né? Como se fosse não, ele é o artista que eu mais ouço, né? Pelo menos de trilha sonora. E o Hércules é completamente diferente de Aladdin. Um negócio meio gospel, meio épico, meio igreja americana, sabe? Aquela coisa das musas, né? Do coral cantado, contando uma história pra vocês, uma história épica. No início o mundo era um horror, com os titãs gigantes espalhando o terror. Pelo amor, gente. E de Zero a Herói? De Zero a Herói é uma música fantástica porque ela tá contando uma história, tá acelerando o tempo, né? Porque musical serve pra isso, serve pra acelerar o tempo, né? Contar as coisas mais rápido. Só que ela leva aqui ao pé da letra. Então, conforme o tempo vai passando, conforme as coisas vão ficando mais frenéticas, a música vai ficando mais frenética. Coisa que o Lin-Manuel Miranda foi voltar e resgatar anos depois, né? Com Moana e Encanto, pelo menos nas animações, é claro. O Alan Menken, gente, você entendeu, né? É um camaleão musical. O cara fazia o que a Disney mandava e ele foi o pai da Renascença, né? Obviamente com vários autores, roteiristas e tudo mais. Esse cara, sem Alan Menken, talvez a gente não estaria falando aqui desses filmes hoje, talvez o meu canal nem existiria.
Bom, agora o top 4. Aqui eu já descarrilhei, tá? Aqui eu demorei 3 dias só do top 4 pra frente pra decidir o que eu ia fazer aqui, tá? Mas poucas trilhas sonoras de tudo que eu tô falando aqui, de filme, de série, do que for, conseguem captar e fazer com que exista uma harmonia entre o sensível e o épico no mesmo filme. E Mulan é uma que faz isso com maestria. Principalmente, a Mulan é uma música que todo mundo lembra de uma música só, mas Reflexo também é da Mulan. E não é Reflexo, na verdade o nome dessa música é Imagem, mas que espetacular, que negócio inacreditável. É a minha música, não só a favorita do filme Mulan, parando pra pensar, mas também é meu solo de princesa favorito de todos os filmes da Disney, né, na minha opinião. Obviamente que é a música que todo mundo lembra, né, porque de fato é a mais épica, é a música mais divertida, né, é Homem Ser, que talvez você nem lembre como Homem Ser, você lembre como Vou Vencer, né, que é uma tradução que as pessoas ouviam, mas que não tá correta, né, na verdade nunca esteve em lugar nenhum isso, é só você ouve, vou vencer, mas na verdade é Homem Ser, né, porque é a tradução do inglês. Eu uso até hoje na academia, pô, vou pra academia ouvindo essa música, o pessoal lá ouvindo rock pesado e eu lá Homem Ser, e não deu certo ainda direito, mas um dia que der, vocês vão saber que é por causa de Homem Ser. Seremos rápidos como um rio, não fosse igual a de um tufão. Mas ó, preciso falar aqui também, porque nem sempre o cara que faz o instrumental faz a versão cantada, na verdade quase nunca. Aqui, por exemplo, é o Jerry Goldsmith, que é o cara que faz a trilha sonora, o score mesmo de Mulan, cara, e esse filme, ele tem uma que é extremamente marcante pra mim, que é quando eles olham pro horizonte, eles veem os Unos, né? E aí os Unos vão aparecendo cada vez mais, e a música, tipo, vindo junto com essa sensação, e você fala, ferrou, o filme vai acabar aqui porque vai todo mundo morrer. Gente, em terceiro lugar, né, top 3 aqui, eu vou falar um nome e vocês vão entender que vale a pena roubar de novo, porque é Phil Collins. Conhece esse nome? O pé na estrada eu vou botar e o coração eu quero abrir. Mas assim, o Phil Collins, né, essa é a música mais famosa, né, de Irmão Urso e tal, né, pelo menos é a mais famosa de um filme que não é nada famoso, né, então, tipo, pra quem conhece, lembra mais dessa. Mas o Phil Collins é inacreditável, né, e a gente, obviamente, aqui no Brasil, às vezes nem conhece muito ele, né, porque ele é um cantor muito antigo e a gente vê as versões dubladas, né, mas esse cara é um dos gênios aí do pós-renascença, na minha opinião. Então, ali nos anos 2000, ali, esse cara, ele marcou e foi o melhor pra mim, inclusive. Então, aqui você tá vendo que realmente, cara, é uma coisa pessoal e que às vezes não faz muito sentido, né, pô, Irmão Urso tá no top 3, né, falei tanto filme clássico aqui que às vezes eu me conecto muito, mas Irmão Urso é um filme que eu me conecto pra caramba também, é uma coisa até inexplicável, eu não vou nem tentar explicar aqui porque eu já fiz um vídeo sobre Irmão Urso 1 e Irmão Urso 2, na verdade eu fiz 2 vídeos sobre Irmão Urso 1, então vale a pena você assistir aí em algum momento, mas as músicas, cara, mexem comigo. A primeira música é um negócio que me pega, cara, aquela coisa coral meio gospel também. Espíritos nossos ancestrais, sejam nossos guias, tragam sua luz e muito mais. É do final, então, que o Kenai tá revelando pro Koda, né, a grande verdade e tal, né, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas, gente... Meu irmão, magoei você em mim acreditou e eu magoei você. E é isso que eu tô falando, a gente foi marcado pela dublagem, né, por essa música e tal, só que o Phil Collins que fez isso, ele não só fez como ele cantou, ele escreveu a letra das músicas, ele fez as composições, ele cantou, inclusive ele costuma cantar em várias outras línguas, porque ele não só fez Irmão Urso, e eu falei de Irmão Urso primeiro porque eu quero terminar essa parte aqui do top 3 falando do Tarzan, cara, que também é do Phil Collins, e que ele cantou essa música não só em inglês, né, que é o idioma original dele, mas ele cantou também em espanhol, cantou em francês, se não me engano ele cantou em italiano também, aí quando chegou pra cantar em português ele falou, não, é melhor deixar pro GOAT da época, roda aí. Cara, eu realmente, assim, eu acho que esse top 3 aqui, gente, é um patamar que mexe comigo num nível que eu não consigo realmente explicar. Eu só vou falar o que é e eu espero que vocês, por telepatia, entendam o que eu quero dizer quando eu boto esses filmes aqui nesses tops especificamente. Então, gente, ai. É uma pedrada atrás de pedrada, inclusive a minha música favorita, por isso que eu falo, pô, tá o top 3, mas a minha música favorita tá dentro desse filme, vocês vão entender até o final do vídeo, mas a minha música favorita tá dentro do filme Tarzan, que é No Meu Coração, né? Eu não lembro muito bem o título das músicas, né? Mas vocês sabem qual música eu tô falando, pelo amor de Deus. No meu coração você vai sempre estar. Essa música, obviamente, marcou, né? Porque eu virei pai, né? E quando eu virei pai, obviamente, era uma música que eu cantava pro Mateu quando ele ia dormir, mas é uma música que tinha um significado direto com ele mesmo, né? Então, essa música, pra mim, é a música minha e dele, né? Mesmo que ele, por um grande momento da vida dele, nem saiba, só vinha da minha parte. Mas é a minha música favorita atualmente? Não era, né? Não era. Ela se tornou depois que eu virei pai, mas como é que eu não boto isso aqui? E aí, vamos falar agora do top 2 e do top 1 pra vocês entenderem o que é outro patamar, meu irmão.
Pra surpresa de muita gente, que deve estar achando que o top 2 seria outro filme, mas não, o top 2 aqui vai ser o Rei Leão, tá bom? Rei Leão é um dos casos mais perfeitos em que a música pop e a orquestra épica trabalham junta, cara. Tem o Elton John, tem o Tim Rice, inclusive, entregando os hinos como o ciclo da vida e Nessa Noite o Amor Chegou. Enquanto isso tá o Hans Zimmer lá, sozinho, ó, mandando ver nas composições dele. O cara fez essa composição pra filha dele, inclusive. Até esse momento o Hans Zimmer só aceitava fazer live action. Ele falou, não, vou fazer uma animação que eu quero que minha filha pequena veja o meu trabalho, né, cara, pela primeira vez. Eu não preciso te lembrar aqui das músicas de O Rei Leão. Você tá no canal do Imaginário, né? Não é que eu só falo sobre animações, eu já falei muito só sobre O Rei Leão. Então, assim, você conhece as músicas do Rei Leão, você já se arrepiou com todas elas, mas eu também quero falar das músicas instrumentais. São as que mais passam despercebidas e que, infelizmente, eu não consigo mostrar muito aqui. Mas a cena do Simba subindo no final, na Pedra do Reino, cara, é um negócio assim que, desculpa, uma máquina jamais seria impossível de fazer o que Hans Zimmer fez naquele dia, e eu nem sei se ele consegue repetir o que ele fez naquele dia em outra circunstância. Você deve estar se perguntando agora como que isso não é o ápice. Como que a trilha sonora de O Rei Leão não é a melhor trilha sonora de todos os tempos das animações. É porque existe um filme chamado O Corcunda de Notre Dame. Esse, pra mim, analisando hoje, é o ápice da Disney em relação à trilha sonora. Tem a melhor trilha sonora, juntando score, juntando música cantada, e adivinha quem? Alan Menken vem com as músicas cantadas, e em parceria com o Stephen Schwartz, eles criaram esse épico, essa ópera, essa coisa que não vai se repetir. Esse raio que caiu uma vez, não cai de novo. Ainda não caiu, pelo menos. É possível que caia, mas até agora não caiu de novo nesse estúdio, não caiu em nenhum outro estúdio, cara. Só caiu aqui. Tem corais em latim, tem orquestra em igreja, tem eco, energia. É uma coisa que começa grandiosa, né? A primeira música, né, que é o Sons de Notre Dame, ela começa grandiosa, né? Ela vai narrando a história, né? Ela conta uma história de uma forma única. Ela começa contando a história de como que a mãe do Quasimodo vai perder ele, né? Ou como que ele vai perder ela ainda bebê. E além dessas partes em latim também, que são pra mim um dos maiores charmes da música, né, o que impacta muito aquela primeira música, tem também as transições que eles gostam de fazer, que são as músicas que são opostas aqui nesse filme. Porque enquanto o Quasimodo tá lá cantando a luz celestial, né, pra poder homenagear a Esmeralda, depois disso, tem uma transição logo em seguida, não tem diálogo, é música e em seguida outra música. Isso ainda não tinha sido feito na Disney, onde uma música segue outra música, e é uma transição perfeita pro Frollo cantando o Fogo do Inferno. O cara tava cantando a Luz Celestial, que é o protagonista, que é considerado um monstro, e, teoricamente, o herói da própria história, que é o Frollo, tá cantando o Fogo do Inferno. Os dois cantando uma música pra a mesma mulher, só que com intenções completamente opostas. Gente, aqui já acabou. Aqui você já entendeu a minha telepatia, né? Eu não precisava falar mais nada. Eu poderia falar, gente, ainda tem a música, por exemplo, da Esmeralda, né? Salve os proscritos, pois não tem pão, né? Ela cantando na igreja, ela pedindo pra uma religião que nem é a dela, porque ela tá desesperada. Salve o meu povo que tem fé servir. A trilha sonora, o score da parada. Assim, gente, eu tinha tanto pra falar, mas eu acho que eu já zerei o jogo, beleza? É por isso que o Corcunda de Notre Dame tem a maior trilha sonora de todos os tempos do cinema. Que bobinho de animação que é, rapaz? Do cinema, tá maluco? Ó, agora você que é uma pessoa decente, você vai deixar aqui nos comentários agora a sua opinião, né? Qual que é a sua música favorita, né? Que faltou alguma aqui, eu sei que faltou, eu não vou nem falar, mas eu sei que é aquela. Faltou aquela, eu sei, eu tô triste, eu nunca vou me perdoar por não ter colocado a Bela e a Fera nesse top 10 aqui, e eu tô roubando agora só de mencionar pra passar pano pra mim mesmo, mas eu sei. Mas, gente, é isso, né? Eu duvido você fazer o top 10 aí, rapaz, tá falando de mim, pô. Deixa nos comentários a sua opinião, a gente se vê no próximo vídeo. Nossa, cara, por isso que eu demorei tanto tempo pra fazer esse vídeo. Não dá, é muito ruim, velho. Eu tô me sentindo mal. Não, eu tô me sentindo muito bem, cara. Esse foi um dos melhores vídeos que eu já fiz, de verdade mesmo, e não é por me achar, mas é porque a entrega foi grande, né? O resultado vocês que vão dizer aí, tá bom? Tamo junto, hein? Até a próxima.